com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago mais uma interpretação e você vai aprender a modelar a calça pantalona. Se você gosta desse conteúdo, interaja comigo se inscrevendo no canal, deixando seu comentário e também avaliando o vídeo. Assim, o YouTube avisa você quando eu postar um vídeo novo. Sem mais delongas, vamos aprender essa modelagem. O modelo que eu escolhi hoje é esse aqui, uma calça pantalona com pregas. E não é muito difícil de fazer, basta ficar atento aos detalhes e seguir a sequência do passo a passo. E para fazer essa interpretação, você vai precisar de ter em mãos os moldes da calça base frente e costas. Se você não tem a sua, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando. É só você clicar na parte superior do vídeo que você consegue assistir. Aqui eu estou utilizando os moldes em tamanho miniatura para ficar mais fácil de visualizar e de manusear. E também uma régua de escala para esse tipo de tamanho. Em casa você vai estar utilizando as medidas normais. Vou começar a interpretação pelo molde frente. Para isso basta copiar tudo que tem nele para outro papel, inclusive a linha principal aqui, que é o fio do tecido, a linha do joelho, a linha do gancho e a linha do quadril, desta forma. Para fazer uma boa interpretação, é preciso de observar bem o modelo para fazer igual ou aproximado, né? Então, essa calça aqui, ela começa na linha da cintura. Então, não vou precisar de mexer na minha base na linha da cintura, porque a base também está na linha da cintura. Se eu quisesse descer um pouquinho mais, então a partir da linha da cintura da base, eu desceria o valor que eu quero ali. Nesse caso, eu vou fazer exatamente na linha da cintura. Então, aqui eu não vou mexer. Esse modelo não é muito justo ao corpo, então eu vou alargar um pouquinho na linha do quadril e depois ligar com a linha reta até embaixo, porque ela vai abrindo a boca aqui da calça. Então agora de início eu vou alargar a linha do quadril. Então aqui na lateral, na linha do quadril, eu vou sair 1 centímetro. Você pode sair mais se você quiser, mas lembrando que se você sai 1 centímetro, no total geral da circunferência, você vai estar saindo 4 centímetros, porque aqui estou trabalhando com 1/4 do molde. Então aqui na linha do quadril, para fora aqui da lateral, eu vou sair 1 centímetro. Aqui no gancho, essa calça ela não é muito agarrada ao corpo, então eu vou descer 1,5 centímetros e vou sair 1,5 centímetros. O que significa isso? Quer dizer que quando eu desço aqui na linha do gancho, eu afasto o gancho de estar rente ao corpo. Quando eu saio aqui para fora aqui dessa linha, eu estou alargando a beirada da perna aqui, ó, na reta do gancho, mas na beirada da perna. Então, eu vou estar folgando um pouquinho na linha do gancho. Nesse caso, eu quero dessa forma, mas poderia ser simplesmente descendo o gancho e deixando um pouco mais justo. Isso aí conforme você interpretar aí. Então, agora, nessa linha aqui do gancho, seguindo aqui para fora do molde, eu vou sair 1,5 centímetros e vou descer 1,5 centímetros. Agora eu vou ligar esse ponto que eu saí aqui no quadril até a linha da cintura com uma linha curva e vou refazer também aqui o gancho, pegando do finalzinho onde eu marquei ali até aqui na reta do quadril, da linha do quadril. A boca da calça é bem larga, então isso aí é conforme você queira fazer. No meu caso aqui, eu vou colocar o esquadro na linha da base aqui da boca da calça e encostar no ponto marcado ali no quadril. Assim, coloca bem certinho. E vou
vou ver quanto que vai sair aqui na lateral, vou colocar o mesmo valor que na entrepernas. Então, no meu caso aqui deu 7 centímetros. Eu vou colocar o mesmo valor aqui na entrepernas. Vou ligar com a linha reta daqui do final até lá no finalzinho do novo gancho. Eu virei o molde para o meu lado aqui, com a cintura virada para mim, para ficar mais fácil de manusear, porque agora a gente vai colocar umas pregas aqui na cintura. Para isso eu vou precisar de abrir o molde. Então eu vou medir primeiro a cintura aqui e ver quanto que tem. Então, com a fita em pé, você vai medir a largura da cintura, dessa forma. E aí, se você quer uma prega, você vai pegar o valor da cintura e vai dividir por 2, ou seja, você vai ter aqui a metade do valor. E vai colocar aqui uma prega. Se eu quero 2 pregas, eu vou ter que dividir por 3. Para eu ter 3 partes aqui, consequentemente 2 riscos para prega. Então, no meu caso aqui, eu vou dividir por 3, eu vou colocar 2 pregas. Então, eu peguei o valor da cintura, dividi por 3 e marquei aqui, ó. E aqui eu já risquei, mas é bem simples, é só pegar o esquadro, encostar na base da linha aqui, ó. Pode ser da linha do quadril ou do gancho, desta forma. Encostar no ponto marcado na cintura e riscar a linha. E aí você vai fazendo isso até embaixo. Como calça é uma peça comprida, dificilmente você vai conseguir fazer de uma vez. Então você vai fazendo assim aos poucos até chegar lá na barra. E aí eu fiz a mesma coisa do lado de cá. Eu coloquei outro papel embaixo, então depois de cortar o molde, eu venho com ele aqui em cima. E aí eu vou abrir aqui a quantidade que eu quero da profundidade da prega. Então, um exemplo, se eu quero uma prega com 2 centímetros de profundidade, eu tenho que abrir 4 centímetros aqui, ó. Se eu quero uma prega com 3, eu vou ter que abrir 6, sempre o dobro para ter o espaço para dobrar a prega. E aí, eu já até marquei o meu aqui, ó. No meu caso, eu vou colocar abertura aqui de 4 centímetros. Então, eu marco ali, meço os 4 centímetros e coloco essa parte aqui. Depois eu meço mais 4 centímetros e coloco essa parte de cá. E aí é só colar. Na hora de cortar aqui o molde para colocar a prega, tem que cortar até bem na beiradinha da barra, sem destacar. E depois a gente tem que refazer a linha da barra. Para riscar a base da perna da calça, é só encostar nas 2 últimas linhas aqui que foi riscado, colocar o esquadro, como você viu, uma régua, não precisa ser um esquadro, encostar nas 2 pontas e riscar. Gente, eu não sei onde eu tô com a cabeça, que eu acabei esquecendo de fazer algumas coisas aqui na parte superior da calça e como eu esqueci, agora eu tenho que fazer, né? Então eu vou traçar aqui o cós e o bolso, mas isso deve ser feito antes de abrir as pregas. É que eu me distraí aqui e não foquei no que tinha que fazer aqui, mas aí eu vou mostrar a você como é que faz caso acontecer com você dessa forma. Eu escolhi a largura do cós de 3 centímetros, então a partir da linha da cintura pra cá, você vai marcar os 3 centímetros só nessas partes aqui, ó, aqui, aqui e aqui, nas pregas não.
Agora eu vou retirar o cós, vou colar um pedaço de papel aqui, para quando eu fechar a prega ter um biquinho que forma aqui. Depois eu vou traçar o bolso com a prega fechada. O pedaço do cós que eu cortei tá aqui, ó. E para acertar ele é só dobrar essas partes assim e colar elas. Ó, aí você escreve aqui que é centro-frente, se quiser escrever que lateral também ajuda. Aí é só colar e recortar aqui. Eu virei novamente a cintura para lá para ficar mais fácil de marcar o bolso. Eu também colei um pedaço de papel aqui na parte superior, porque na hora que fechar a prega e for cortar ali, ela precisa de ter esse papel porque vai se formar um biquinho na parte superior. Então eu colei esse papel para isso. Aqui agora na lateral eu vou marcar onde a largura onde vai enfiar a mão. Então no meu caso aqui vão dar 15 centímetros, porque eu botei a largura da minha mão mais 1 ou 2 centímetros de folga. Então a partir da cintura para baixo você marca esse valor. Vou marcar aqui na lateral também a profundidade do bolso. Ou seja, o comprimento do bolso. Isso é opcional, pode ser mais comprido ou mais curto, conforme você queira. No meu caso, eu vou colocar 15 centímetros. E agora eu vou colocar a largura do bolso. Para isso, eu vou fechar a prega aqui. E vou ver a largura que eu quero aqui do bolso. Então, depois de fechado a prega, eu vou colocar aqui a largura do bolso. No meu caso, vou escolher também 15 centímetros. E agora, com a prega fechada, eu encosto o esquadro na linha do fio do tecido e na marcação que eu fiz ali da lateral, que é a profundidade do bolso. Vou riscar. Agora eu vou traçar uma linha para cima. É só encostar o esquadro na linha riscada e traçar. Eu não quero que o meu bolso seja quadrado, eu quero ele um pouco arredondado aqui no canto, então é só fazer o arredondamento aqui. Aqui também eu tenho que fazer a entrada da mão, então eu vou afastar alguns centímetros aqui e traçar desse ponto até lá em cima fazendo o arredondado. A partir da lateral, na parte superior aqui da cintura, marquei 5 centímetros e vou ligar esse ponto nesse com a linha curva. Você vai colocar um papel embaixo e colocar ou um carbono ou carretilhar o bolso todinho. E depois é uma peça que vai ficar destacada, não é um bolso interno, é um bolso externo. Então, você vai passar a carretilha aqui, na parte arredondada, aqui embaixo, na lateral, na boca do bolso e na parte superior aqui. Vai ficar dessa forma. Pode parecer um pouco confuso, porque tem muita lista aqui, mas se fizer direitinho, dá certinho. Ficou faltando também fazer os acabamentos para receber o zíper. Então, eu vou marcar a partir dessa linha da frente aqui, a partir dela para dentro, eu vou marcar 4 centímetros.
Então eu desci 5 centímetros a partir da linha do quadril para baixo, ó, fora, e tracei um retângulo, né? Aqui, ó, você pode vir reto, ao invés de acompanhar o formato do gancho, você pode vir reto. Desse lado também é bom arredondar, que fica melhor dentro da peça. E aí eu coloquei o carbono aqui, ou pode usar a carretilha também, e aí copiei uma vez, dessa forma, e coloquei margem de costura em um dos lados, ó, desse lado de cá. E aí copiei mais uma vez no papel dobrado, assim, ó. Se você tiver dúvida na hora de pregar na calça, eu já tenho vídeos aqui no canal ensinando, eu vou deixar em cima para você assistir. Agora eu vou fechar as pregas jogando o volume delas para a lateral da peça, dessa forma. E agora eu vou cortar aqui na linha da cintura. Vou cortar o restante do molde e ajeitar aqui de jeito que você entenda que essas linhas aqui, ó, internas, não fazem mais parte do molde. Foi só as linhas iniciais. Vou ajeitar ele direitinho e volto para mostrar. Já dei uma limpeza aqui na calça, tirando as linhas internas desnecessárias, cortei o excesso que estava aqui, dei piques nas linhas do joelho, do gancho, do quadril, também aqui, ó, onde encontra as pregas, onde faz o encontro das pregas, assim. E aqui, essa parte você vai cortar ela 2 vezes, tem que colocar o nome da peça. Essa linha central é a linha do fio do tecido, eu só escureci ela aqui um pouquinho. Aqui estão as pregas, olha, as internas. Se você achar que com as pregas vai ficar muito larga a calça, talvez você nem tenha necessidade de sair 1 centímetro, como eu saí aqui na lateral. E também aqui, ó, no entrepernas. Aí você pode diminuir um pouquinho. O bolso você vai cortar 2 vezes, essas peças aqui 1 vez cada um, e o cós vai depender do modelo que você vai fazer. Eu já tenho um vídeo aqui no canal completo falando sobre cós, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. E agora eu vou para o molde das costas. Para não ficar longo o vídeo, eu já fiz as alterações aqui nas costas, que são as mesmas que foram feitas na frente. Então aqui na lateral, no quadril, eu saí 1 centímetro na frente, aqui também no molde costas eu saio 1 centímetro. Aqui no gancho eu saí 1,5 centímetro e desci 1,5 centímetro. Refiz a curva do gancho e religuei até lá em cima na cintura, aqui a partir da linha do quadril. Na barra a mesma coisa, eu coloquei o esquadro aqui apontando para cima, encostando ali no ponto do quadril e tracei a linha. A mesma medida que tá aqui, eu repliquei ela aqui. Se achar que está muito largo aqui na largura do joelho, tanto frente quanto costas, aí você tem que fazer nos 2 moldes, você pode dar uma entradinha aqui e religar a linha aqui da lateral e na entrepernas também. Isso aí é questão de gosto mesmo, você vai adaptando conforme você queira. Aqui no cós, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na frente, ó. Marquei 3 centímetros a partir da linha da cintura, fui traçando, fazendo o formato que tem em cima. E agora eu vou recortar e ligar aqui o cós, essa parte da pence, uma na outra aqui, mas eu vou mostrar. Aqui eu cortei, olha, o cós, e agora para fazer como eu expliquei, é só colar a pence aqui, ó, uma perninha na outra. E normalmente fica faltando um pedacinho em cima e sobrando um biquinho embaixo. Então é só tirar o biquinho embaixo e refazer a linha de cima. Se você quiser, ao invés de fazer como eu estou explicando aqui, como é na linha da cintura, você pode cortar um cós reto, ao invés de fazer ele anatômico assim. Porque a linha da cintura é reta, né? Então dá certo também. E o molde costas são só essas alterações e toda a modelagem já está pronta.
Espero que você tenha entendido tudo. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo. Antes de você ir embora, vou deixar um versículo da Palavra de Deus para você meditar. Antes de ir embora, assista os 2 vídeos que eu deixo para você. Fique com Deus, até a próxima, tchau!